Oi, tudo bem? Meu nome é Vanessa. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Diego. Nós somos professores da Rede Municipal de Carazinho e trabalhamos com as áreas de Matemática e História. Juntos, vamos trabalhar a contextualização e resolução de situações e problemas, envolvendo principalmente a temática da inflação. E para compreender a temática inflação, é necessário revisar alguns assuntos, tais como porcentagem, regra de 3, juros simples. Como dito antes, nós vamos retomar pela porcentagem. O que é porcentagem? É a razão entre um número e 100. É a divisão de um número por 100. O símbolo utilizado é esse aqui, que indica uma divisão por 100. Exemplos: 15 dividido por 100, ou 15 centésimos, tu pode escrever utilizando o símbolo por cento, 15%. 3 centésimos, que é 3 dividido por 100, também pode ser escrito na forma de porcentagem, que é 3 com aquele símbolo por cento. As porcentagens podem ser representadas de 3 maneiras, utilizando o símbolo por cento, na forma de fração centesimal, ou seja, uma fração com denominador 100, e na forma de número decimal, que é um número com vírgula. Exemplos: 75%, 75 sobre 100 e 0,75. Uma dica importante para vocês, que para transformar uma fração centesimal em número decimal, basta pegar o número que está sobre a fração, deslocar 2 casas à esquerda e acrescentar o zero. Então, pessoal, como vocês sabem, a porcentagem é muito importante, ela está presente no nosso dia a dia. Se você for numa loja, se você for fazer uma compra entre acréscimo e desconto, mas ela também é muito utilizada na resolução de situações problema. E um problema que é utilizado a porcentagem é esse aqui. Um tênis da Nike está com uma promoção de 30% de desconto no pagamento à vista. E o valor desse tênis é R$ 890. Quanto eu irei pagar se realizar a compra à vista? Vocês sabem resolver? Então, para resolver esse tipo de problema, tem 3 maneiras diferentes de fazer. A primeira eu chamo de modo prático. O que é o modo prático? Você vai multiplicar o número dado no problema, que é o 890, o valor do tênis, vezes 30%, que seria o desconto, vai efetuar essa multiplicação, vai dar 26.700. E o resultado você vai dividir por 100. Nesse caso, você pode simplificar os 2 zeros, né? O zero do número de cima com o zero ali de baixo, efetuando a divisão. Tendo esse valor, é o desconto, que é R$ 267, porém não é o resultado. O problema pega o valor do tênis, o valor que você vai pagar após o desconto. Então, tu vai pegar o valor total, que é 890, menos 267, e vai dar R$ 623. Esse é o resultado do problema. Também podemos resolver esse tipo de problema utilizando a regra de 3. Então, 890 é o valor total do tênis. 890 equivale a 100%. E 30% é o valor que eu quero descobrir. Então, 30% é o valor que eu quero descobrir e eu não sei esse valor. Então, eu coloco um X. Eu organizo na forma de uma tabela, multiplico cruzados os dados, multiplico 100% vezes o X. Do outro lado da igualdade, eu multiplico 890 vezes o 30. Depois eu efetuo a divisão, que também vai dar 26.700 dividido por 100. Nesse caso, como o outro, a gente simplifica os zeros e vai dar 267. Sendo 267 o nosso desconto, eu pego esse valor e diminuo do total do tênis, 890 menos 267, que também nos dá os 623. Essa é outra maneira de fazer. E só um lembrete para vocês que nesse caso da regra de 3, a gente não precisa estar preocupado com proporcionalidade, se ele é direto ou inversamente proporcional, porque a porcentagem sempre é diretamente proporcional. A terceira maneira de resolver esse problema é transformando 30% em número decimal. Para isso, basta dividir o 30 por 100, que é a mesma coisa que 0,3. Então, eu pego esse 0,3, multiplico pelo 890
e vou encontrar 267. Esse já é o valor do desconto. Pego esse valor, diminuo do valor total do tênis, que é 890, menos o 267, e eu tenho como resultado 623. Então, foi mostrado para vocês as 3 maneiras diferentes de resolver um único problema. A Vanessa acabou de revisar questões fundamentais acerca de porcentagem, também sobre o raciocínio para se conseguir identificar os preços dos produtos em uma dada situação-problema. O produto utilizado foi o tênis da Nike. Eu gostaria de problematizar essa situação, questionando, mas afinal, o tênis da Nike possui o quê? Ele tem um preço ou um valor? Existe uma diferença entre preço e valor? Ou os dois podem ser utilizados como sinônimos? Minha intenção é refletir e convido você para pensar nessa situação junto comigo. De uma forma muito prática, digo que preço é apenas uma medida monetária, uma quantidade de dinheiro estabelecida para comercializar o produto. Já valor é diferente. Valor é uma percepção que uma pessoa tem sobre um determinado produto. Então, poderíamos pensar, como determinar o preço de um produto? Dentre outras situações que condicionam o preço final que os consumidores pagarão por um determinado produto, destacamos 4 variáveis. Custo de produção, que seria a matéria-prima utilizada e até mesmo o nível de tecnologia empregado na fabricação do produto. Os salários, despesas como aquelas que são empregadas em campanhas publicitárias ou no pagamento de impostos. Lucros, que são a estimativa esperada de alcançar um rendimento financeiro para além dos custos da fabricação do produto. Uma frase representativa do que é preço e do que é valor é: preço é o que você paga, valor é o que você leva. Valor possui uma conotação simbólica. Ao comprar um tênis de uma marca determinada, esse objeto pode representar não só um produto, mas uma ideia, pode representar um estilo de vida, uma forma de pertencer a um grupo social, de possuir um status social diferenciado. Olha só que coisa extremamente interessante. Isso significa que para muitas pessoas, pagar R$ 623 por um tênis não é caro. Por quê? Pelo fato deles possuírem a ideia de que o produto tem um valor muito mais alto que o seu preço. Até aqui, nós tivemos uma discussão interdisciplinar entre aspectos inerentes à matemática, contextualizada pelas ciências humanas e permeadas por princípios de educação financeira. Já revisamos o que é a porcentagem. Já realizamos, mesmo que de forma geral, uma distinção entre preço e valor, tendo como referência as mercadorias. Agora vamos, tendo em vista o que já discutimos, pensar o que é inflação. Mas afinal, o que é inflação? Dentro do campo da economia, com uma definição mais técnica, podemos dizer que a inflação é o aumento generalizado dos preços de um determinado produto ou serviço dentro de um intervalo de tempo. Talvez podemos dizer isso de uma forma mais simplificada, dizendo que a inflação significa, portanto, uma alteração, entendendo que essa alteração é o aumento do preço de um determinado bem ou serviço dentro desse determinado período de tempo. Para entender o que é inflação, vamos imaginar o seguinte exemplo. Um consumidor vai até o supermercado e ele compra 1 quilo de carne, pagando o preço de R$ 15. Após um período de tempo, mais ou menos uns 13 dias, esse mesmo cliente volta ao supermercado e ele vai comprar essa mesma carne, agora não mais pelo preço de R$ 15, mas sim pelo preço de R$ 27. Ou seja, houve um aumento de 55% em apenas alguns dias no produto que ele havia comprado. Na prática, a isso denominamos de inflação. Por enquanto, entendemos uma definição de inflação.
Mas o mais importante é perceber como isso afeta nosso bolso. Afinal, como a inflação impacta e afeta a nossa vida. Veja, a principal consequência da inflação é a perda do poder de compra ao longo do tempo. Porque com o aumento dos preços das mercadorias, ocorre a desvalorização da moeda. Assim, para tentar minimizar perdas, os produtos ofertados no mercado consumidor passam a ser reajustados. Há com isso um aumento generalizado e contínuo nos preços. E é justamente por isso que o poder de compra da população diminui. Veja só como esta imagem representa a inflação no período de 2000 a 2021. O preço do produto permanece o mesmo, porém a quantidade do produto e o poder de compra que esses R$ podem comprar vem diminuindo ao longo do tempo. Outra questão importante é compreender o impacto da inflação em relação ao nosso poder de compra. Para isso, vou fundamentar a minha fala em um levantamento que foi feito entre 1994 e 2020. Essa pesquisa demonstrava que a inflação no acumulado desse período, ou seja, 26 anos, foi algo aproximado de 525%. Isso significa que o nosso dinheiro atual compra bem menos produtos do que no passado. Por que isso ocorre? Como dito, devido ao aumento da inflação. O aumento da inflação corrói o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. O cálculo dessa situação é mais ou menos o seguinte. Em 1994, você ia ao supermercado e enchia o carrinho mais ou menos com R$100. Para fazer as mesmas compras que você fez em 1994, mais ou menos lá pelo ano de 2020, você precisaria mais ou menos R$625. O exemplo demonstra o impacto que a inflação tem em relação ao nosso poder de compra e como é que, com o passar do tempo, cada vez se gasta mais dinheiro para comprar basicamente os mesmos produtos. Temos que pensar que, historicamente, o Brasil viveu um longo período de hiperinflação, especialmente entre as décadas de 1980 e 1990. Nessa fase, o país estava se redemocratizando na sua vida nacional, principalmente no seu aspecto político. Um dos aspectos econômicos principais que assolavam a população brasileira era a inflação crescente que precisava ser controlada. A economia nesse cenário viveu períodos de recessão, o desemprego era alto, os salários se desvalorizavam rapidamente e o aperto financeiro interferia em todos os aspectos do cotidiano social dos brasileiros. Um dos grandes símbolos do período foi a estocagem de alimentos, que virou padrão de consumo. As compras, sempre que possível, deveriam durar o maior tempo possível, sendo que os produtos eram reajustados constantemente. Muitos planos foram pensados e implementados com o objetivo de controlar a inflação. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão, Planos Collor e o Plano Real. Esse último estabilizou a economia e conduziu o então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, à presidência da República. Perceba que o tema da inflação fazia parte do discurso político. Assista agora um trechinho do discurso do então presidente Fernando Collor de Mello. E com isso, vamos ajudar a acabar com o pior e mais injusto imposto de todos, a inflação. A inflação é cruel, minha gente, porque atinge mais fortemente os menos favorecidos, que dela não tem como se proteger. Além disso, a inflação desorganiza a produção, desestimula o investimento, corrói os salários, gera desemprego e prejudica o crescimento da economia. E, novamente, o tema da inflação permeia a discussão política, principalmente quando o então presidente Itamar Franco vem em rede nacional anunciar o lançamento do Plano Real em 1994. Enfraquece a vontade. Com a chegada do Real nesse 1º de julho, o Brasil tem a oportunidade de mudar de forma definitiva o curso da sua história.
A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. É a inflação que tem cobrado dos mais pobres, daqueles que não têm como se proteger, o mais pesado de todos os impostos, o imposto da inflação. Porque são os mais pobres, os trabalhadores mais humildes, a grande maioria do nosso povo, os que veem o seu salário ser corroído impiedosamente, logo após o primeiro dia do pagamento. Vocês viram com o professor Diego o que é inflação e como surgiu a inflação. Agora vocês vão aprender como calcular a taxa de inflação. Para isso pode ser usada uma fórmula, o preço atual de determinado produto menos o preço anterior dividido pelo preço anterior. Um exemplo, eu vou pegar um item da cesta básica, o arroz. Em abril, o arroz custava R$ 28,00. Em maio, ele custou R$ 35,00. Ele teve um aumento no preço, ou seja, inflação. Então, eu vou pedir quanto que foi a inflação no bimestre. Para isso, eu vou utilizar a fórmula que eu falei anteriormente. Eu vou fazer 35 menos o 28, que vai dar 7. E o resultado, esse, eu vou dividir por 28. Vai dar 0,25. Agora, eu vou transformar o 0,25 em porcentagem. Para isso, eu multiplico por 100, deslocando a vírgula 2 casas à direita. Ou seja, 0,25 vezes 100 é igual a 25%. Então, a inflação desse produto do arroz foi 25% ao bimestre. Uma dica muito importante e valiosa são 5 passos a seguir na resolução de situações e problemas. O primeiro passo é identificação da situação. É você ler e reconhecer que ali tem um problema a ser resolvido. Segundo, distinção do problema. Você entender o que ele pede, especificar o que precisa resolver. Terceiro, investigação. Estudar formas de chegar ao objetivo. Traçar estratégias. Planejamento, que seria desenvolver a solução, resolver a situação. Quinta, execução. O que é execução? É você atingir o objetivo previsto, responder ao problema. Agora, voltando à situação problema lá da porcentagem do tênis da Nike, que tinha 30% de desconto à vista. E quanto que você ia pagar pelo tênis se realizasse essa compra à vista? Aquele problema, olhando aquilo, primeiro passo, identificar que tinha uma situação, problema a ser resolvido. Tu tinha que resolver. Lendo ali, tu se deparava com o problema a ser resolvido. Segundo passo, especificar o que precisava. O que precisava ali era o desconto? Não, tu precisava do valor final do problema. Tu precisa especificar o que tu precisa. Investigação seria o nosso terceiro passo. Definir a melhor estratégia para você resolver. Lembram que foi definida 3 estratégias, modo prático, regra de 3 e transformando a porcentagem em número decimal? Então você vai definir a melhor estratégia para resolver esse problema e vai executar ela. Vai realizar o cálculo e atingir o objetivo, que é a resposta àquela situação problema. Esperamos que tenham gostado. Um forte abraço e bons estudos!